A história começa com pessoas de todas as idades na rua, com expressões misturadas de surpresa, confusão e medo enquanto olham para o céu. Tinha um olho ameaçador lá. Era o olho de um dragão. Um dia, um desastre se abateu sobre a humanidade junto com um buraco no céu. Monstros saíram de lá e se espalharam pelo mundo, transformando o mundo pacífico em ruínas. A cidade começou a virar escombros. Um monstro com uma caveira na cabeça apareceu, olhando para as crianças encurraladas. A humanidade entrou em desespero. Vários desses monstros correram em direção às crianças, que se abraçaram com força, esperando o fim. O sangue dos monstros foi derramado. As crianças abriram os olhos cheios de lágrimas. Apesar de tudo o que estava acontecendo, esse não foi o fim da humanidade. Caçadores emergiram. Esses são humanos com habilidades especiais, a esperança da humanidade. Suas habilidades são poderes concedidos a humanos, chamados de talentos. Em outro lugar, alguém discutia esses talentos. Um homem com uma barba longa disse que era uma maldita bênção. E por causa disso, ele bateu no chão e gritou que aquilo era inaceitável, que aqueles não eram caçadores de verdade. A criança sentada na frente dele permaneceu impassível. O homem reclamou que os caçadores estão sendo inúteis ultimamente. Ele mencionou que esses caçadores se vangloriam por causa de seus talentos e então morrem. A criança que escutava esse homem era Shin Yung, um menino de 5 anos. Ele também é o nosso protagonista nesta mana. Este vovô perguntou o que os caçadores precisavam para sobreviver. Shin Yung respondeu com paixão que é força. Este vovô musculoso concordou, explicando que a força física pura é a única coisa em que um caçador pode confiar. Ele disse a Shin Yung que, se ele for um caçador, deve ser capaz de esmagar seu oponente com um único soco, seja um vilão ou um monstro. O velho pigarreou e disse que era por isso que ele havia escolhido Yung. Ele mencionou que é estranho, já que a bravura é mais importante para os caçadores do que qualquer outra coisa, mas apenas humanos com cicatrizes e medos podem se tornar caçadores fortes, emitindo uma aura que formava um pequeno orbe com um rosto. Ele incentivou Yuzun a confiar nele, já que seu treinamento é diferente. Ele criou um pequeno Yung feito de água na palma da mão. Yuzun ficou maravilhado. O velho mandou que ele treinasse o corpo com um esforço de arrepiar os ossos para que seu mana também transborde. Mas há um problema: se Yuzun não aguentar, ele morrerá. A criança ficou assustada ao ver a pequena figura na palma do velho morrer. O velho riu e disse que não era verdade e que se ele aguentasse o treinamento, ele prometeu que seria o melhor. Yuzun ficou animado com a pequena figura parecendo um fodão. O velho disse a ele que se tornaria o melhor caçador, possuindo tanto um corpo físico forte quanto um grande poder mágico. O velho deu um tapinha no ombro de Yung e disse que ele não pode acreditar em si mesmo, deveria acreditar nele, já que ele é o caçador mais forte, conhecido como Punho-Rei Yulvan-Ak, estava maravilhado. Yulvan-Ak perguntou se ele confiava em seu mestre e ele alegremente disse que sim. Yulvan-Ak estava orgulhoso do aprendiz que escolheu. Aquele foi o primeiro dia do treinamento e, no dia 711 do treinamento, Yuzun conseguiu derrotar um grande monstro. Ele tinha apenas 7 anos na época. Van-Aak estalou a língua e disse a ele que seu rival, o Deus da Espada, era capaz de matar monstros de rank 2. Aos 7 anos, ele disse a ele que tinha grande potencial, então se recusou a acreditar que era só isso que ele podia fazer, então mandou que treinasse mais forte. Yuzun concordou. O velho checou seus ferimentos e disse que eles teriam um monstro javali que ele pegou para o jantar. No 14º dia de treinamento, Yuzun, com 8 anos de idade, cortou com sucesso uma grande árvore. Ele ficou exultante ao informar a seu mestre que havia conseguido. Yulvan-Ak soltou um suspiro, comentando que era muito chato. No 1785º dia de treinamento, Yuzun enfrentou um grande monstro louva a Deus. Seus punhos estavam envoltos em um brilho azul claro enquanto ele se posicionava para a batalha. No estilo Deus, ele se moveu tão rapidamente que deixou um rastro de poeira. Então, ele usou a palma despedaçadora de rocha do dragão selvagem. Com 10 anos, Shin-Yung Van-Ak apareceu puxando o cadáver de um grande monstro. Ele comentou que a postura de Yuzun ainda não era boa o suficiente, que ele não poderia ser um caçador apenas com isso. Yuzun aceitou feliz que ainda estava longe disso. No 2.189º dia de treinamento, Shin Yuzun tinha 13 anos.
Ele enfrentou seu mestre, mas antes que pudesse reagir, seu mestre já estava em seu rosto. Ele tentou bloquear o punho com suas mãos pequenas, mas seu mestre continuou a socá-lo enquanto ria alto. Ele foi empurrado para trás por causa da força do ataque, mas quando a poeira baixou, revelou que ele estava de pé. Com as mãos na mesma posição defensiva, ele então investiu contra o mestre. Seu mestre estava prestes a socá-lo novamente, mas Yuzun foi rápido para se mover para trás de Van Ak. Ele parecia sério e seu mestre imediatamente se virou para bloqueá-lo. O punho dele foi parado por Yuzun, que o pegou desprevenido, já que Van Alho o deteve com um dedo. E o Van Alho comentou que Jung havia crescido bastante rápido. Ele estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça dele, elogiando-o. E comentando que sua postura havia melhorado. Yuzun ficou emocionado, mas seu rigoroso mestre o lembrou que a presunção é proibida. Ele o intimidou para enfatizar seu ponto de que existem muitos caçadores fortes por aí, iguais a ele, então ele não deveria baixar a guarda. Yuzun percebeu que se derrotasse Mitmuzen, teria que enfrentar monstros como seu mestre, o que o deixou perplexo. Mas esse pensamento não foi suficiente para detê-lo. Ele cerrou os punhos enquanto se lembrava de sua determinação e declarou para si mesmo que se tornaria o melhor caçador. Ele tinha uma expressão séria. Nosso protagonista então declarou que daria o seu melhor. Van Ak ficou satisfeito e disse a ele que deveria fazer isso para se tornar o melhor caçador. Vários dias se passaram desde o primeiro dia de treinamento. Agora eles haviam chegado ao dia 4421 do treinamento. Yuzun estava sentado sob a cachoeira quando o mestre se aproximou dele. O mestre parou. Bem na frente de Jung então disse ao nosso protagonista que era uma pena, mas hoje é o último dia de treinamento deles. Yuzun saiu da cachoeira, seu corpo em forma à mostra já que ele só estava usando uma toalha na cintura. Yuzun parecia sério. Nesse ponto, Yuzun já tinha 17 anos. Ele se veste, amarra o cabelo e enrola bandagens nos braços. Van Al disse a ele que eles terminaram os preparativos e que seu mestre tinha algo para ele. Jung pegou. Parecia um Sartvatis, que brilhou e exibiu uma tela que fornecia informações sobre a Academia Gon. Yuan Hawk disse a ele que já havia enviado a carta de recomendação e que Yuzun desceria da montanha depois de 12 anos. Yuzun expressou sua sincera gratidão. Este momento marcou a separação de um mestre e um aluno. Yuzun desceu a escada, sendo esta a primeira vez que sairia das montanhas desde que começou o treinamento. Ele se lembrou do que seu mestre havia dito, que no mundo existiam muitos caçadores como as duas garotas na arena, cujos rostos eram exibidos em um telão enorme. Uma garota tinha cabelo preto e olhos azuis, enquanto a outra tinha cabelo prateado e olhos vermelhos. Van Hawk costumava dizer a Yuzun que ele encontraria esses caçadores. A contagem regressiva chegou a 1 e a luta começou. Um ataque poderoso destruiu a arena. A cena mudou para uma poça d'água com o reflexo de um homem. Yuzun se lembrou que Van Hawk lhe dissera que teria muitas experiências diferentes, mas mesmo assim, seu mestre tinha certeza de uma coisa: Van Hawk disse a Yuzun que ele seria o melhor entre eles. E o Van Ak estava confiante porque, afinal, Shin-Yun foi criado por ele, o caçador mais forte do mundo. Yuzun olhou para a frente com um sorriso. Após o surto, a humanidade se concentrou na educação. Instituições foram criadas para formar os caçadores mais fortes com a ajuda dos melhores. Academia de Caçadores Educacionais, o currículo inclui vários treinamentos com armas, discussões sobre características de monstros, estratégias para dungeons e compreensão de atributos. Yuzun observava o céu azul claro enquanto estudava na academia. O aluno aprende tudo o que um caçador precisa, mas é claro que a melhor academia entre todas é a Academia Gon. Yong ficou animado ao ver o lugar diante de si. Ele ouviu alguém rindo. O diretor Jin Beng Shou o recebeu calorosamente. O diretor ficou tão satisfeito em conhecê-lo que Yuzun o considerou um homem gentil. Na sala do diretor, Yuzun foi convidado a sentar-se e lhe ofereceram chá. O diretor confirmou se ele queria frequentar a Academia Gon. A verdadeira natureza desse homem estava mascarada por trás do rosto feliz. Ele julgou Yuzun como alguém que parecia bobo, mas o apreciava por ser o aprendiz do Falcão Uvan. Ele presumiu que Yuzun devia ter uma habilidade incrível. Então, o diretor perguntou se Yuzun era um rank S e Yuzun disse que era F. O diretor empalideceu, achando que Yuzun estava brincando, já que considerava impossível o aprendiz do Falcão Uvan ser um rank F.
Então, perguntou se o rank de Yuzun era A, mas Yuzun repetiu que seu rank era F. Uma janela então mostrou seu rank F. Sua característica era foco aumentado, que tinha o efeito de intensificar o foco dependendo da quantidade de mana usada. O diretor não conseguia acreditar. Yuzun explicou que seu mestre o ensinou a não se tornar um caçador que depende de características. O diretor não escondeu sua decepção, aborrecido por um tempo. Irritado, pensou que o maldito velho iria ajudá-lo dessa vez. Ele resmungou, dizendo que não queria aumentar o número de ranks F na academia, mas que não podia voltar atrás agora. Uma promessa é uma promessa. No entanto, avisou Yuzun com antecedência que a Gon era fortemente baseada em mérito. Ele disse a Yuzun que se ele quisesse frequentar a Gon, deveria provar seu valor, mesmo sendo um rank F. Yuzun parecia calmo. Um documento oficial detalhando o exame urgente foi feito. Este é o exame de entrada do nosso protagonista, onde procuram um aluno para testar suas habilidades. Os alunos ficaram animados ao ver a recompensa, que é só 50 SP por derrotar um rank F? Mas considerando que o oponente é o herdeiro do Rei do Punho, alguns ficaram com medo. Alguém deve ter ouvido isso, porque esse cara tinha cabelo vermelho e olhos de gato. Ele confirmou que ouviram, era um aluno novato da classe D chamado Geagem. Ficou em 40º lugar no segundo ano do lote dele. Ele colocou o braço em volta do ombro do outro aluno e disse que era estranho, que tinha a sensação de que o oponente era uma fraude. O aluno concordou por causa do medo. Agem mandou o aluno avisar os outros que ele enfrentaria o cara e que, se eles tivessem algum problema com isso, que viessem lutar com ele. Então, esse perdedor saiu da sala de aula. O aluno sabia que era uma situação ruim. Geagem estava animado com os 50 SP só por derrotar um rank F. Ele achava que ia vencer e que o Rei do Punho o pegaria como aprendiz. Ele achou a situação demais, até que, sem querer, trombou em alguém. Ele xingou a garota para tomar cuidado, mas ao ver quem era, ficou nervoso. A pessoa tinha cabelo branco como cristal. Era Adela Hortensia, uma grande aluna BBA de olhos vermelhos. Ela era número 1 do lote deles. Ao perceber quem era, Agem decidiu fugir. Adela ouviu falar sobre o Rei do Punho antes. O nome era familiar para ela. Quando era jovem, seu avô contava histórias sobre seu aliado, o melhor caçador, que a fazia se sentir corajosa e segura, sem nada a temer quando estava com ele. O avô dela ainda disse que, mesmo se gabando de ser um gênio, perdeu instantaneamente para aquele homem. Ele pediu para ela se lembrar do orgulhoso nome do melhor caçador da história da humanidade e do aliado de seu avô, Rei do Punho Ilvan Al. Adela ficou curiosa sobre o suposto aprendiz dele. Será que é verdade? Ela parecia séria. Ela tem certeza que o aprendiz seria capaz de ir a um determinado lugar na sala de espera. Jung havia se trocado para o uniforme e um aluno comentou que ficou bem nele. Jung agradeceu e descobriu que o aluno era Lee Se-woo, o primeiro colocado da turma F 72º no ranking geral. Jung ficou feliz porque, além de cair perfeitamente, o uniforme permitia muita mobilidade. Ele se sentia orgulhoso e Se-woo explicou que a funcionalidade é importante para caçadores. Então, Se-woo tocou no Sartvates de Jung, que brilhou em um azul legal. Se-woo explicou que é uma barreira que funciona em emergências para garantir a segurança de Jung, para que ele possa lutar o quanto quiser. No fundo, Se-woo estava preocupado que Agem fosse forte demais para a primeira batalha, mas achou que Agem era poderoso demais para um exame de admissão. Porém, ele não quis dizer isso para Jung para não assustá-lo. Outro aluno avisou que o tempo havia acabado. Se-woo desejou boa sorte para Jung, que estava ansioso pelo exame de entrada da Academia Gova. Até mesmo seu mestre havia reconhecido seu potencial, e ele declarou que passaria de qualquer jeito. 2 pessoas estavam na arena. A anunciante era Yua, repórter do canal K, que veio especificamente para Shinu Jung. Jung havia chamado a atenção de todos por ser o aprendiz do Rei do Punho. O diretor estava sentado ao lado de Yua e a achava barulhenta, mas a tolerava pela doação. Ela então apresentou o aluno cercado de mistério, Shin Jung. Em seguida, apresentou o aluno classificado em 42º no ranking geral, a locomotiva descontrolada, Ju Agem. Yua comentou que ficaria muito pressionada se tivesse que participar de uma batalha com tanta atenção.
Dito isso, ela estava curiosa para saber por que o aluno Ajin ainda assim decidiu participar. Ajin começou a responder, dizendo que sentia muita pressão e falou um monte de coisas aleatórias. E com a longa introdução, alguns alunos já haviam pegado no sono. Ele estava curioso para saber se o oponente realmente merecia se matricular na Academia Gaion. O locutor estava animado, alguém o assistia na tela. A garota que o observava na tela disse que ele só estava lá para a apresentação especial. Ele perguntou ao cara atrás dele se queria apostar em quem ganharia. Ajin ergueu o punho e gritou: "Vergonha para nossa academia!" Yuan agradeceu pela maravilhosa entrevista. Então, ela entrevistou Jung, perguntando como ele se sentia sobre a batalha. Yuzun respirou fundo e, com expressão firme, afirmou que daria o seu melhor. Ajin comentou que ele era inútil. A contagem regressiva começou e terminou. Ajin disse a ele que, como um rank F, ele deveria conhecer o seu lugar. Yuzun disse que o acabaria em um segundo. Ajin planejou que, assim que a contagem regressiva terminasse, usaria imediatamente sua habilidade. O sinal de início foi dado. Naquele momento, ele perdeu Yuzun de vista. Ele ficou tão surpreso ao encontrá-lo quase na frente de seu rosto. Yuzun moveu o pé e olhou friamente para Ajin. Ajin ficou surpreso. Nesse exato momento, ele percebeu que havia se ferrado. O chute de Yuzun atingiu o rosto de Ajin. Todos os espectadores ficaram chocados. Yuan anunciou a derrota de Ajin. Jung quebrou a barreira e imediatamente o nocauteou. A RMC não esperava essa vitória tão fácil. Ele ainda estava confuso quando já havia sido declarado vencedor, junto com a plateia. Uma garota de cabelo rosa ficou impressionada, corou sem acreditar que Jung realmente havia vencido a batalha. Algumas horas depois, Jujin recuperou a consciência, mas seu rosto mostrava que ele ainda estava com dor. Ele reclamou que seu corpo doía. Ao se dar conta de tudo, imediatamente se sentou e perguntou onde estava. A enfermeira perguntou onde ele achava que estava. Eventualmente, ela disse que ele estava na enfermaria. Ela lhe deu um copo de água e perguntou para descansar. Ajin obedientemente o seguiu. Então, ele se lembrou de como não conseguiu ver Jung. Essa experiência o fez pensar que Jung definitivamente não era rank F. Seu corpo tremia enquanto imaginava Jung em sua forma demoníaca olhando para ele de cima. Ele até pensou que Jung era definitivamente rank S. Enquanto isso, na sala do diretor, o diretor parecia sério. Jung esperou que ele falasse. A expressão intimidadora lentamente se transformou em um sorriso. O diretor parabenizou felizmente Yuzun por se tornar um aluno de Gaon. Ele disse a Jung que esperava que ele passasse. O diretor percebeu que mesmo se Jung estivesse no rank F, ele ainda era o aprendiz do Rei do Punho e, com isso, não precisava se preocupar. Embora ainda tivesse dúvidas sobre Yuzun, ele o informou que o exame de entrada era apenas o começo. Ele disse a ele que se seu objetivo é se tornar o caçador mais forte como o Rei do Punho, há uma coisa que ele precisa alcançar. Existe um grupo chamado 7 Números, os ranqueadores rank 7 que representam a Academia Gon. Jung pensou nisso. Na cabeça do diretor, ele estava ciente de que nenhum rank F jamais havia se tornado um dos 7 números antes. Yuzun perguntou ao diretor se era possível para ele se tornar um dos 7 números. O diretor respondeu que sim. Ele acrescentou que o caminho para se tornar um dos 7 números está sempre aberto, mas o diretor astuto não disse que apenas 7 pessoas podem chegar ao final desse caminho. A conversa deles foi interrompida quando alguém bateu na porta. O diretor convidou a pessoa para entrar. Ele disse a Yuzun que, como ele era novo, tomou a iniciativa de chamar um amigo para ele e esse amigo não era outro senão Lee Se-il, o mesmo garoto que ele conheceu antes. Depois disso, eles caminharam pelo corredor. As estudantes que viram Jung ficaram todas coradas. Se-il informou Jung que ouviu dizer que ele precisava de alguém para mostrar a ele ao redor. Perto da academia, Jung agradeceu por ele ter se voluntariado. Se-il percebeu que nunca havia mencionado seu nome para Yuzun, então estendeu a mão e se apresentou. Pediu para Yuzun chamá-lo pelo primeiro nome, o que deixou Jung feliz. Jung apertou a mão de Se-il, que disse ter sido incrível durante a luta, especialmente por ter vencido Jujin. Se-il ficou impressionado com Yuzun ter derrotado Ajin logo no início da partida. Enquanto conversavam, o tempo lá fora estava ficando feio. Se-il continuou conversando e comentou que,
como esperado, o discípulo do rei do punho era diferente. Yuzun respondeu humildemente que ainda tinha muito que aprender. Se o incentivou a não ser tão humilde, já que ele foi ótimo durante a luta. Durante a conversa, eles não perceberam que os alunos no corredor estavam se afastando correndo. Siu continuou dizendo que eles não tinham percebido a garota com quem ele estava tagarelando, mas parou no meio da frase quando ela mandou eles se afastarem. Relâmpagos podiam ser vistos do lado de fora da janela e o barulho do trovão ficou mais alto. Ela tinha um ar diferente, como se o autor mostrasse que essa aqui era a vilã. A garota tinha cabelos escuros e olhos verdes, e reconheceu Yuzun e Siu. Siu ficou perturbado e se desculpou, explicando que estavam ocupados conversando. Yuzun ficou paralisado, então Siu ficou curioso. A expressão no rosto de Jung mostrava que ele estava com medo. A garota perguntou se ele era um novo aluno. O garoto que a acompanhava perguntou por que eles não estavam se afastando. Esse garoto alto é o vice-presidente da classe S do terceiro ano, Lia Yak, o segundo do grupo deles. A garota disse a Lia Yak para esperar porque o novo aluno parecia assustado. Ela mencionou que o conheceu antes e não tinha ideia que se encontrariam novamente ali. Yuzun estava apavorado, enquanto a garota sorria para ele e continuava caminhando em direção ao nosso protagonista. O clima ao redor deles ficou pesado de repente. A garota misteriosa se inclinou para perto de Yuzun e sussurrou seu nome, depois o chamou de produto defeituoso da família. Os olhos de Jung se arregalaram ao ouvir essa declaração. Yuzun não se moveu enquanto a garota lhe lançou um olhar de soslaio ao passar por ele. Então a garota saiu junto com o vice-presidente. Sevu sabia que algo estava errado agora, ele percebeu que Shin Jung devia ser da família Shin'o. Yuzun se lembrou de seu passado. Ele era uma criança pequena e chorava naquela época. A garota perguntou como ele se sentiu ao descobrir que era um produto defeituoso da família. A garota zombou ainda mais do menino dizendo que não entendia, já que não era um produto defeituoso. Ela continuou a machucá-lo com suas palavras. Jung se lembrou de como era doloroso ser chamado assim por aquela garota. Ele só voltou a si quando ouviu Sevu chamar seu nome. Sevu ficou preocupado ao vê-lo tão pálido. Ele sugeriu que Yuzun fosse para o dormitório descansar. Começou a chover forte, então ele se ofereceu para guiá-lo na próxima vez. Por enquanto, ele se ofereceu para mostrar o caminho para os dormitórios. Yuzun estava mal-humorado, mas ainda assim permitiu que Sevu guiasse. Alguns momentos depois, eles chegaram aos dormitórios. Sevu abriu a porta, era um quarto bem simples. Sevu explicou o que era de se esperar, já que ele era um aluno novo. Ele tentou animá-lo dizendo que Yuzun poderia ser promovido para um dormitório de classe alta em pouco tempo. Mas Yuzun parecia muito feliz, disse que era perfeito, especialmente comparado a quando dormia em cima de uma árvore. Sevu ficou aliviado, deu a chave para Jung e disse que havia salvado seu número no bolso dele. Ele incentivou Yuzun a perguntar a qualquer momento se houvesse algo sobre o qual ele estivesse curioso. Yuzun agradeceu, Sevu se despediu e Jung tirou a roupa. Ele tomou banho, se secou e pegou o leite de banana da geladeira. Ele terminou a bebida e foi confortavelmente se deitar na cama. A chuva continuava forte, chamando sua atenção e trazendo uma certa lembrança. Era um dia de temporal pesado, que ele observava enquanto ia de carro. O motorista disse que ele estava livre para sentir raiva dele. O homem explicou que cada ser humano recebe um receptáculo e um sonho, e que sonhar além dos limites desse receptáculo só leva ao desespero. O homem disse que Yuzun, que cresceu na família Shino, definitivamente entenderia aquilo. Isso deixou Yuzun triste, mas ele só conseguiu responder sim. O carro continuou andando até parar. Ele olhou pela janela e viu a silhueta de uma mulher mandando ele sair do carro. Ela segurou a mão dele enquanto segurava o guarda-chuva na outra mão, e começaram a se afastar do carro. O jovem Yuzun olhou para trás e viu o carro indo embora. O menino tinha uma expressão triste no rosto, era uma memória muito dolorosa para ele. Mas, mesmo naquela época, ele não derramou uma lágrima. Naquele momento, ele achou que era culpa dele por não conseguir atender às expectativas de seus pais, por ter nascido com uma habilidade de rank F, por não ser como sua irmã mais velha, por essas serem as razões pelas quais o abandonaram. Era o que ele pensava. O menino pensou que se não achasse aquilo triste, então não seria triste desde o começo. Era impossível.
Ele se considerava fraco e um produto defeituoso, diferente da irmã mais velha. Ela sorria, mas seus olhos diziam o contrário. Até que um dia, ele foi levado para conhecer alguém. O homem misterioso tinha um sorriso confiante ao se apresentar como Van Ack, o rei do punho. Ele acrescentou que era o caçador mais forte do mundo. Van Ack disse que Yusun tinha potencial para superá-lo e o convidou para ir com ele. Para Yusun, era uma história de sonho, como um doce gostoso. Mas, naquela época, ele se recusou a ir. Ele e ele mesmo disseram que ele estava cansado disso. Expectativas só levam à decepção. Ele sabia que se Yuan Hawk esperasse algo dele, ele acabaria se desapontando. Então, se fosse assim, ele preferia não estar com ele. Você é esperto para a sua idade, respondeu Hack, mas ele também disse a Yun que ele estava errado. Ele disse que os mais fortes não são aqueles que não ficam frustrados nem aqueles que não falham. Yuan Hack olhou no fundo dos seus olhos e contou que ele também já foi assim. Ele disse a Yun que o mais forte falha mais vezes do que qualquer outro e se desespera mais do que qualquer outro. Yuan Hack foi sincero, dizendo que se Yun chorasse ou se desesperasse, ele prometia ao menino que lhe ensinaria a se levantar novamente. No final, ele estendeu a mão para o menino e disse que ele poderia se tornar o caçador mais forte. Ao ouvir essa afirmação, o mundo preto e branco que o menino via foi inundado de cor e esperança. Yusun pegou naquela mão e agora sua situação mudou. Ele tem uma memória onde a felicidade é maior que a dor, porque as memórias são sobrepostas por outras novas. A chuva continuava caindo. Yusun então recebeu uma mensagem. Era de Sevou. Sevou perguntou se ele estava confortável no dormitório e disse a Yusun que poderia procurá-lo a qualquer momento se tivesse alguma preocupação. Sevou também admitiu que viu a expressão de Yun ficar sombria após o encontro no corredor, o que fez Yusun sorrir. Ele respondeu a Sevou para avisá-lo que estava tudo bem agora. Yusun tinha a resolução de dizer que seu passado não era importante, especialmente por todas as experiências que ele havia acumulado ao longo dos anos. Ele fechou os olhos e descansou. Amanhã chegou. O despertador tocou às 7 da manhã. Uma garota de cabelo rosa acordou e desligou o alarme. Ela esfregou os olhos e se espreguiçou. Essa é a mesma garota gordinha que testemunhou a luta do nosso protagonista ontem. Com pão de forma e geleia, ela preparou o próprio café da manhã, que incluía ovos e bacon também. Ela deu uma mordida enquanto secava o cabelo, colocou a presilha e deu uma última olhada no espelho. Com isso, ela está pronta para sair. Antes de sair de casa, ela se virou e anunciou que iria embora agora. Já havia se passado um mês desde que essa garota se transferiu. Mas ela ainda se surpreende no caminho para a Academia Gaion. Possui instalações excepcionais que podem ser vistas até de vários outros lugares da cidade. Existem salas de treinamento, técnicas de treinamento virtual e o maior salão de sparring. Eles também têm muitas outras instalações modernas, como um sistema de recuperação de mana, mas nem todas essas instalações modernas são acessíveis a todos. Os benefícios completos da academia só são acessíveis aos melhores alunos, como os 7 numerados. Então, para uma estudante de baixa classificação como ela, é apenas um sonho. Ela é uma F de primeira classe, a Najima Sumieri, e sua classificação no lote é 600º B9. Enquanto caminhava, ela notou um prédio que passa por ele toda vez que vai para a escola, mas parece tão longe dela. Ela entrou na sala de imagens junto com os outros alunos. É a primeira vez que ela está lá. O instrutor disse a eles que já era o suficiente de conversa fiada. O instrutor se apresentou com um sorriso, dizendo que seu nome é L.Y. Xiao. Era para ser a aula do professor Myung-ho hoje, então um aluno pediu para confirmar. L.Y. Xiao disse a eles que o professor Myung-ho foi recrutado pela China e deixou a academia, mas garantiu que não precisavam ficar agitados. Ele disse a eles que ele, L.Y. Xiao, é um instrutor que também é um caçador de rank 5 e, se os alunos confiarem e o seguirem, ele pode garantir a melhor educação. Ele acrescentou que o fato de poderem usar a sala de imagens prova que a academia tem fé em seu potencial, e espera que eles mostrem resultados. Somente alunos de alta patente têm permissão para usar, é parte disso. Ele ainda estava falando quando 2 alunos atrasados entraram, um deles imediatamente se desculpou. OLED, eram esses 2. Seu explicou que exagerou em guiar o novo aluno. Yusun tinha essa aura brilhante em torno dele enquanto se apresentava.
A garota de cabelo rosa corou ao reconhecer o novato, era o mesmo aluno que ela viu no salão de treinamento. Lin o conhecia desde que ele é o aluno rumorado por ser o aprendiz do Rei do Punho. No fundo, Lin Shi o acha interessante, um estudante Rank F que se tornou discípulo do caçador mais forte, que combinação. Ele examinou o corpo de Young e viu um brilho azul ao redor dele. Lin Shi elogiou Yuzun por não descuidar do treinamento, já que ele parecia ótimo. Yuzun respondeu com orgulho que nunca faltou um dia de treino. Lin o afirmou pelo espírito, já que diligência e sinceridade são importantes para um caçador. Os alunos observaram como um Rank F era reconhecido por um caçador Rank 5. Lin decidiu verificar as habilidades de Xin Y primeiro e não há lugar melhor do que a sala de imagens para ele provar se o que disse era verdade. Lin disse a ele que a configuração básica estava feita, ele presumiu que Young já sabia usar o dispositivo. Ela mandou que ele tocasse no holograma para definir a dificuldade e começasse. Young havia definido a dificuldade do treinamento em perigo Rank 3 e modo difícil. Os alunos ficaram preocupados por ser Rank 3 e modo difícil. O sistema mostrava que o monstro incluía um orc de batalha com intelecto aumentado em 150% e o número de chefes aumentado em 3 com força dobrada. Young disse à instrutora que ele iria começar. Lin gaguejou, pois estava um pouco preocupada, mas deixou Yuzun começar. Em sua mente, ela duvidava se um Rank F poderia realmente enfrentar um perigo Rank 3 no modo difícil. Isso deixou LYNX insegura se era apenas blefe ou confiança. O cenário do ambiente foi configurado como imagem de sobremesa de Renel P, a implementação foi definida em 85%. Quando terminou, Yuzun ficou surpreso com a transformação da sala de imagens. Monstros apareceram e eles tinham armas grandes como lanças e machados, além de presas grandes na mandíbula inferior. Esses orcs realmente pareciam ameaçadores. Os orcs estavam furiosos porque suas terras foram invadidas e eles partiram para cima de Yuzun com a intenção de matá-lo. Yuzun fechou os olhos para se concentrar e, quando os abriu, sua habilidade aprimorada de foco foi ativada. A habilidade de Yuzun permitia que ele visse tudo em câmera lenta, ele até detectou a presença atrás daquela rocha, eram 2 vultos, na verdade arqueiros orcs. Yuzun está familiarizado com a estratégia clássica de usar um guerreiro como vanguarda e atirar flechas. Os orcs já estão próximos a ele. No último momento, Young tomou uma decisão, ele agarrou a lança, se esquivou e usou a lança do orc para bloquear as 2 outras armas dos outros orcs. Ele segurou a lança e ela se destruiu de repente. Sua mão pousou no rosto do orc com pura força e ele derrubou o orc no chão, enquanto os outros 2 orcs aproveitaram a oportunidade para atacá-lo por trás, mas as mãos de Young foram rápidas, a lâmina do orc se despedaçou num piscar de olhos. Imediatamente, a atenção de Young mudou, ele antecipou as flechas dos arqueiros com seu foco aprimorado, ele viu uma flecha quase atingir seu olho, mas de repente houve apenas fumaça preta. Os orcs ficaram confusos, agora que ele havia desaparecido, eles o procuraram, mas mal sabiam que ele já estava atrás deles. Na próxima coisa que sabiam, estavam gemendo de dor. O sistema exibiu que o estudante da primeira classe F, Xin Yung, havia completado o modo difícil de nível 3. Ele saiu sem nenhum pingo de suor no rosto. Os alunos ficaram pasmos, o sistema o parabenizou por quebrar um novo recorde, eles não podiam acreditar que ele realmente tinha conseguido. LYNX, a instrutora deles, também ficou chocada. Ela se perguntou se aquilo era realmente um movimento de um novato. Agora ela percebia que não era blefe. Enquanto olhava para Young, ela sabia que esse aluno bem ali tinha o que é preciso para subir na hierarquia e se tornar um dos 7 números. Alguns momentos depois, no corredor, SEIU elogiou Young. Foi realmente incrível estabelecer um novo recorde logo na primeira aula. SEIU disse a ele que, com sua habilidade, era definitivamente possível. Young perguntou do que ele estava falando. SEIU explicou que havia um sistema de classificação na academia. Eles pegaram um refrigerante na máquina automática e se sentaram em um banco próximo enquanto SEIU explicava que o sistema de classificação é bom por ser baseado em habilidade, mas por outro lado, ele estabelecia uma sociedade baseada em classes, e os 7 alunos que estão no topo são chamados de 7 números. SEIU acrescentou que um aluno de classe baixa nunca conseguiu se tornar um dos 7 números. Ele tomou um gole de sua bebida enquanto Young o observava. Enquanto isso, a Delortência checou a sala de imagens. Algo a deixou curiosa.
Ela viu que o primeiro colocado no registro limpo era Shin Young com um tempo de 1 minuto e 11 segundos, enquanto ela ficava em segundo lugar atrás dele. Então ela se perguntou: por que o nome lhe parecia tão familiar? Adela Hortência sentiu o coração bater forte, mas estava tão frio que doía. Ela se lembrou do único caçador que havia derrotado seu avô, o que a deixou deprimida, mas sua atenção mudou quando uma notificação de uma nova mensagem apareceu. Ela olhou para o seu Sartvat chamado Pocket. Ele exibia a distribuição da equipe do exame do primeiro semestre da Academia Gaion. SEIU estava animado, o sistema instruiu que confirmassem tocando a tela. O holograma Jung deu uma boa olhada no aparelho. Ele teve sua digitalizada impressa e a janela mostrou que o teste na verdade dependia muito da sua sorte para quem ele pegaria como parceiro. Seiyu perguntou a ele quem era seu parceiro e ele disse a Najima. Ele estava no grupo 24 com a Najima. Smear, por outro lado, estava perturbada, pega de surpresa. Suas bochechas ficaram vermelhas quando percebeu que havia sido emparelhada com Shin Yuzun. No dia seguinte, os alunos estavam almoçando no refeitório. Alguns estavam na fila do balcão, outros conversando. Um aluno mencionou para o outro que era mais importante durar mais do que tirar uma nota alta na prova de avaliação. Uma estudante conversou com a amiga desde que soube que ela estava em parceria com um veterano de alto nível. A amiga respondeu que teve sorte. Também havia alunos discutindo. Esses dois haviam sido emparelhados e ambos queriam assumir a posição de líder. Enquanto isso, Jung estava comendo com Seiyu. Ele percebeu que todos estavam ocupados falando sobre a prova. Seiyu explicou que o ano inteiro deles dependia do teste, já que havia benefícios para os que ficavam no topo, mas para os que ficavam no final era terrível. Uma garota se juntou a eles e completou a frase de Seiyu com a palavra terrível. Seiyu concordou que era terrível. A garota animada cumprimentou Yuzun e se apresentou como rainha, caloura da turma F classificada em 83º na turma. Yuzun sorriu para ela e disse que foi bom conhecê-la. Rain estava animada para falar com ele, com olhos brilhantes, disse que se ele tivesse tempo depois, deveria se casar com ela. Yuzun não tinha ideia do que ela estava falando. Seiyu repreendeu Rain e disse que piadas não funcionavam com Jung. Ela respondeu que não era piada. Seiyu acrescentou que não precisava almoçar com ele só porque foram parceiros para a prova. Rainha respondeu que estava lá para ver. Jung sabia das intenções dela, que ela estava curiosa para saber quem era a parceira dele. Seu rosto animado a entregou, então ela perguntou se era tão óbvio. Jung deu um aviso para ela não se surpreender quando descobrisse. A tela exibia os membros da equipe 24, que inclui Shin Young e a Najima SM. Ria ficou completamente chocada. SEIU esperava essa reação. Yuzun perguntou por que todos estavam tão surpresos. SEIU teve dificuldade para responder. Ele tentou afirmar o fato de que, mesmo na classe F, as notas de SM eram meio diferentes. SEIU e Ria ficaram com uma expressão sombria. Ria explicou que não era que as crianças não gostassem dela desde o início, pelo contrário, todos pensavam que ela era apenas tímida, pois nem levantava a cabeça e falava baixinho naquela época. SM timidamente se apresentou. Ria também sentia como todos os outros que precisavam apenas ajudá-la a se adaptar, mas no primeiro dia em que SM se transferiu para a academia, um estranho boato começou a se espalhar tarde da noite, quando todos os alunos haviam ido para casa. Um aluno do sexo masculino veio pegar algo que havia deixado na sala e foi quando viu SM radiando uma energia sombria e rabiscando algo desagradável em seu caderno com uma caneta, é claro. O aluno também não viu o caderno, então ele estava apenas adivinhando, mas no dia seguinte um aluno viu SM largar o lenço. Ele tentou devolvê-lo na hora, mas ela desapareceu. No entanto, o lenço parecia estranho, cheio de longas mechas de cabelo. Havia muitas histórias além dessas, como o motivo pelo qual ela se transferiu do Japão para a Coreia. Ela mandou todos os alunos de sua classe para o hospital. R disse que não acredita nesse tipo de boato. Ela perguntou a Jung se ele sabia por que Yuzon tinha olhos brilhantes quando perguntou o porquê. Ria respondeu que, ao contrário daqueles rumores assustadores, na verdade era o oposto, o sorriso dela é extremamente fraco, ela não conseguia nem derrotar um monstro rato Rank 1. Remy admitiu que nunca pensou que ela fosse tão fraca. SEIU acrescentou que Smite é imbatível mesmo na classe F, então ele aconselhou Jung a não esperar muito.
SEIU compartilhou os rumores sobre ela ser um as da classe F, mas ele não sabe o que aconteceu na mente de Jung. Ele adoraria saber a história dela, mas não tem sentido a menos que ele a ouça dela mesma. De repente, eles ouviram Smite se desculpar. Ria e SEIU ficaram surpresos ao verem Smite agindo de forma melancólica. Enquanto explicava que lamentava ter alguém como ela como parceira. Ela começou a chorar enquanto se desculpava. Renia e SEIU ficaram pálidos ao perceber que ela tinha ouvido tudo. Esses estavam tão ocupados com suas fofocas que não perceberam que Smite já estava bem na frente deles. Pareciam tão fofos com Smite chorando, Yuzun achando graça e SEIU e Raina ficando perturbados. Smite disse a Yuzun que ele devia estar desapontado. Ela sabe que todos a evitavam por ser mal-humorada e tímida, e que ela é a pior caçadora para se ter como parceira, já que só consegue invocar um esqueleto. Ela sabe disso porque até perde para monstros Rank 1, então ninguém iria querer um fardo como ela. Depois dessa longa explicação, SEIU se levantou e disse que ia embora agora. O mesmo aconteceu com Renia. Ela usou a desculpa de que o peixinho dourado dela ainda precisava ser alimentado. Os dois deixaram esses dois sozinhos enquanto Smite ainda estava com lágrimas nos olhos, e apenas para quebrar o silêncio, Yuzun perguntou a SM se ela queria dar uma volta. SM imediatamente concordou. Momentos depois, eles se sentaram em um banco sob as cerejeiras perto da máquina de venda automática. Yuzun pegou 2 leites de banana e ofereceu um para ela. Smite começou a falar que está totalmente ciente de sua fraqueza, mas garantiu que Jung soubesse os rumores que ele ouviu foram devido a alguns mal-entendidos. Ela explicou que quando resmungava na sala de aula, era porque estava escrevendo um caderno de contas domésticas, já que lhe disseram para economizar dinheiro. O cabelo que ela carregava, segundo ela, era por causa de sua habilidade. Yuzun ficou curioso sobre isso, mas Miri parecia envergonhada. Ela explicou que o nome de sua habilidade é Administradora dos Mortos, mesmo entre a magia negra é uma habilidade especializada do tipo morto-vivo. Ela se levantou e admitiu baixinho que agora só podia usar uma habilidade e o cabelo era um sacrifício necessário para isso. Com uma mecha de cabelo na mão, ela cantou algo como a mortos adormecidos na terra, abram seus olhos. Ela continuou a cantar Proteja a bruxa como contratante do sacrifício, Necroa. A mecha de cabelo caiu no chão, uma substância roxa apareceu, como fuma que rodopiava e começou a formar uma figura. Yuzun permaneceu sentado atrás de Smiri, mas observou atentamente. A figura está ficando alta, quase do tamanho de um humano. Eles esperam que termine de se formar, mas um crânio já está evidente. Quando terminou, era um esqueleto bonitinho, mas não parecia nada inofensivo. Smiri admitiu que havia um grande problema com essa habilidade. Yuzun perguntou sobre o problema. Smiri pediu ao esqueleto para atacar a rocha, mas ela estava apontando para uma árvore, então corrigiu-se. O esqueleto bonitinho parecia determinado, aproximou-se da árvore e começou a socar. No segundo golpe, uma rachadura começou a aparecer em seus ossos e todos os ossos do senhor esqueleto se deslocaram e caíram no chão. Smiri esperava que Yuzun pensasse em sua habilidade como uma magia de invocação com cabelo como sacrifício e que, depois de se transferir para a academia, Smiri ficou mais fraca. Juntando esses detalhes, Yuzun pensou em algo que ele disse, tudo bem, Smiri, com entusiasmo confuso por um sorriso torto, ele confirmou para ela que ela não tinha amigos. A garota gaguejou na resposta, então admitiu que era fraca e esquisita por colecionar cabelo. Yuzun pensou que o sorriso torto devia ter pegado o cabelo emprestado de outro aluno no Japão, mas depois de deixar o Japão e vir para a Coreia, as relações que impulsionavam o SM foram quebradas. Ele pensou que devia ter sido difícil para ela pedir cabelo, especialmente entre alunos fortes. Ele a chamou pelo nome, ela respondeu. Yuzun deu uma mecha de seu cabelo para ela. O sorriso torto hesitou, então perguntou se ele tinha certeza sobre isso. Yuzun respondeu que estava bem com isso. Yuzun afirmou que era assim que o sorriso torto fazia as coisas, o que trouxe um olhar determinado no rosto dela. Mais tarde, ela se divertiu, o esqueleto parecia mais forte, saudável e malvado. Ela comentou que de alguma forma os olhos do esqueleto pareciam mais claros, o que era um pouco engraçado já que o esqueleto não tem olhos. Ela testou o esqueleto pedindo para ele atacar a árvore. O senhor esqueleto olhou para os 3 por algum motivo, parecia sério e correu em direção à árvore e desferiu um soco forte.
Era poderoso o suficiente para ter o punho cravado na árvore e, depois de socar, seus ossos ainda estavam intactos. Na verdade, parecia forte e determinado com o punho cercado por uma aura azul. SM ficou um pouco confusa, enquanto Yusun parecia satisfeito com a marca que foi impressa na casca da árvore, então começou a brilhar e alguns segundos depois a árvore explodiu. Na verdade, foi uma explosão bem poderosa. SM estava perplexa, ela explicou que com sua habilidade só consegue usar 30% do original. Yusun disse que era o suficiente, ela estava impressionada com Yusun, isso fez seus olhos brilharem. Ela ganhou a esperança de estar com ele, pegou a mão dele e educadamente pediu 10 mechas de cabelo. Yusun respondeu que tudo bem. Lá estava Mark na tela, o diretor olhando para algo parecido com um mapa. Lin Xia bateu na porta e entrou. O diretor respondeu que estava esperando por ele. Ele perguntou a Lin Xia se era a primeira vez que ele trabalhava como fiscal, e Lin Xia respondeu que sim, explicando que havia se preparado bem para não cometer nenhum erro. O diretor garantiu que não havia nada para ficar nervoso. Ele explicou que só havia uma coisa perigosa na Ilha Joel. Lin Xia respondeu que avisou os alunos várias vezes, então tinha certeza que eles não entrariam lá de forma imprudente. O diretor respondeu que houve um caso em que um calouro entrou sem medo, embora isso tenha acontecido apenas no ano passado. Lin Xia concluiu que o diretor devia estar falando sobre o atual presidente da escola, o que deu a impressão ao diretor de que Lin Xia também sabia disso. Lin Xia compartilhou que, mesmo na Academia Manu, o que a aluna Xin Ayen fez foi uma grande notícia. O diretor descreveu essa aluna como um gênio, pois ela é da família Xinho. Havia uma marca vermelha no mapa. O diretor comentou que só um monstro pode matar um monstro. A marca vermelha no mapa mostrava a figura de um monstro. Poucos dias depois, os alunos embarcaram em sua jornada em direção à área de prova. Havia um grande navio de cruzeiro que navegava pelo Oceano Calmo. O cabelo de Adele era suavemente soprado pelo vento. Ela sentia a brisa no rosto, parecia calma e relaxada, quando foi interrompida por alguém que perguntou o que ela estava fazendo. Era uma estudante com cabelo preto. Essa estudante perguntou a Adela sobre sua expressão séria. Essa estudante é Kim Yuna, aluna do primeiro ano, classe A, classificação 2. Mas Adele apenas passou por ela. Yuna correu atrás de Adela com um leve aborrecimento por ela ter ignorado. Ela decidiu bloquear o caminho de Adela. Yuna estava corando quando perguntou para Adela por que ela não luta com ela. Adela informou que tem um campo de treinamento ali. Adela olhou fixamente para Yuna e respondeu que só faz 3 dias. Yuna perguntou o que Adela quis dizer com isso, já que perdeu para ela. Yuna insistiu que poderia vencer dessa vez, então pediu outro round. Adela recusou. Kim Yuna implorou para que ela fizesse isso só mais uma vez. Adela suspirou e perguntou por que Yuna estava sendo tão grudenta. Yuna respondeu confiantemente que não aguentava o fato de ter perdido. Elas se encararam, mas o clima ficou um pouco tenso entre elas. Alguém gritou o nome de Yuna e isso desviou o olhar de Adela. Ela olhou para a direção do grito. Yuna seguiu o olhar de Adela e viram você com Xiao, Remy e Sumir. Yuna murmurou que ele é o cara que acabou de se transferir. Yuna observava Adela com olhos desconfiados. Adela manteve o olhar fixo nele. Yuna achou estranho, já que Adela nunca se importou com alunos transferidos antes. Ela perguntou a Adela se é porque o novo aluno merece a atenção dela, já que é o aprendiz do Rei do Punho que derrotou o avô dela. Adela disse que isso é irrelevante para ela. Yuna deu de ombros e disse que nunca se sabe. Ela deu um passo à frente e disse a Adela que o primeiro lugar pode ir para outra pessoa. Adela não reagiu, apenas se afastou, o que surpreendeu Kim Yuna. Mas antes de ir embora, Adela diz a Yuna que, se for esse o caso, Yuna ficará em terceiro lugar. Yuna não teve argumentos e Adela simplesmente continuou andando. Yuna ficou irritada e começou a soltar pequenos raios ao redor do corpo. Yuna disse que isso estragou o humor dela, as sobrancelhas franzidas. Ela observou Jung e seus amigos. Sumir estava sendo atacado por malditas gaivotas por causa do lanche dela e Jung veio ajudá-lo. Uma tela exibia detalhes sobre a Ilha Joel. Eles tiveram um breve briefing para discutir estratégias para o segundo trimestre. Prova de avaliação. Os tópicos incluem classificação dos monstros da Ilha Joel, estratégias ecológicas para a prova e táticas úteis empregadas por caçadores de rank 6.
Acontece que esses caras estavam estudando, Sevo liderou a discussão, é bonitinho como ele agia como um instrutor e todos estavam ansiosos para ouvir. A tela mostrava um peixe enorme e aterrorizante que tinha uma pedreira em suas costas. Essa é a Ilha Jewel, na verdade é uma baleia abissal, um monstro-chefe de rank 7. A criatura é capaz de engolir um navio de cruzeiro gigante, mas foi derrotada por caçadores lendários, incluindo o Rei do Punho. Rhea perguntou como aquilo se tornou uma ilha, isso fez Sevo pensar, mas Sumir sabia a resposta. Ela explicou que é por causa do mana residual que a baleia abissal possuía. Sevo confirmou mentalmente, achando que Sumir era boa com teorias. Ele continuou explicando que muitas espécies nasceram usando mana como nutrição. Por exemplo, existe um inseto verde com uma gema azul em suas costas, pequeno o suficiente para pousar em uma folha. Sevo explicou que um ecossistema foi formado e a razão pela qual a ilha é chamada de Ilha Jewel é porque há minerais parecidos com joias em todos os monstros. Jung comentou que era estranho, perguntou se era por causa da reação do Recife à humana. Sevo respondeu que existem muitas teorias sobre isso, mas não é tão relevante. Sevo enfatizou que o importante é coletar essas joias para a prova. A tela mostrou que um monstro de rank 1 equivale a 1 ponto, enquanto um monstro de rank 2 vale 5 pontos. Monstro de rank 3 vale 30 pontos e um golem vale 200 pontos. Renia babou com aqueles 200 pontos. Sevo explicou que o problema é que o golem nunca foi derrotado durante uma prova de classe inferior. O golem de cristal é um chefe de rank 3, então. O SEIU já tinha certeza que eles não teriam chance, exclamou SEIU que o objetivo deles era mirar em uma classificação média com segurança e que o primeiro e o segundo monstros eram perfeitos para isso. Ele encerrou sua apresentação e seus alunos aplaudiram seu esforço. Renia sugeriu que eles deveriam sair para brincar já que tiveram a chance de experimentar um navio de cruzeiro luxuoso e quem sabe quando isso aconteceria novamente. Ela disse a eles que era a oportunidade perfeita para experimentarem todos os pratos deliciosos, o que deixou Jung animado. Ele vibrou com a chance de provar comida cara. SEIU concordou em encerrar a lição. Rhea mandou eles se apressarem e eles comeram a comida deliciosa com alegria. Eles estavam tão fofos enquanto apreciavam a comida e comentaram o quanto o ED Dumping estava gostoso. SEIU e Renia começaram a se sentir cheios. Sumir gostou muito de como a carne derretia na boca dela. Yuzun estava apenas comendo quieto. Rhea começou a sentir a garganta fechando, assim como SEIU. Sumir continuou elogiando o quão boa estava a comida. SEIU e Renia já pareciam doentes, ambos atingiram seu limite quando terminaram de comer. Eles descansaram no banco do deck. Yuzun e Sumir beberam leite de banana enquanto Renia e SEIU estavam relaxados demais em seus assentos. SEIU reclamou que devia ter comido demais, assim como Renia, e isso a deixou enjoada. Yuzun disse que gostou muito. Samir comentou como Yuzun comeu tão bem que nem parecia ter passado por dificuldades. SEIU e Renia decidiram ir para a cama porque não estavam em seu melhor estado. Yuzun e Sumir desejaram boa noite para eles, os dois ficaram no banco. Sumir corou ao olhar para ele. Yuzun olhou para o mar escuro. Sumir disse que parecia que o dia foi curto. Yuzun concordou, já que é um tipo de felicidade que ele não conhecia quando estava em Matmusin. Ele perguntou se eles chegariam amanhã na Ilha Jewel. Sumir estava emburrada. Ao admitir que não queria ser um fardo, percebeu que estava falando de coisas deprimentes em um dia tão feliz, então imediatamente se desculpou. Ela explicou que era um péssimo hábito, ficava sempre preocupada quando estava feliz ou algo bom acontecia. Se perguntava se cometeria outro erro e estragaria tudo. Ele disse que estava tudo bem, que ela havia se confundido com o que ele disse. Jung avisou que não havia necessidade de se culpar, todo mundo comete erros. Ele informou que era algo natural e garantiu que ajudaria, já que agora eram parceiros. Isso fez Sumir se sentir confortada, ela corou e disse o quanto Yuzun era atencioso. Ela também disse a ele que parecia alguém que não cometeria erros. Isso fez Jung se lembrar de algo de sua infância. Ele mostrou ao mestre o filhote que havia pegado. O mestre mandou que olhasse para trás, e ele viu a mãe ursa em suas costas, que o perseguiu. Foi uma cena engraçada. Fora isso, teve uma vez em que seu mestre trouxe um javali e ele foi pego fazendo algo errado.
O jovem Jung estava babando enquanto grelhava os cogumelos que havia encontrado, mas seu mestre mostrou-lhe um livro que explicava que era um cogumelo venenoso. Mais tarde, ele ficou doente. Teve também uma vez em que disse ao mestre que estava pronto, que havia feito as malas. O mestre disse que os bolsos não eram feitos para a testa, o que fez o mestre se perguntar como ele os vinha usando todo esse tempo. Isso fez o Yuzun atual sorrir ao admitir que também cometeu muitos erros. Sumir não conseguia acreditar. Yuzun explicou que tinha um mestre que o colocava na linha toda vez. Ele se lembrou do mestre dizendo que ela era a pessoa mais importante para ele. A expressão de Jung suavizou. Sumir compartilhou que o entendia porque tinha uma família muito preciosa. Ela também acrescentou que não consegue vê-los desde que foi transferida. Yuzun respondeu que ela devia estar com saudade da família. Ela se animou imediatamente e admitiu que às vezes se sente assim, mas no geral está bem, já que foi sua escolha ir para Gaion. Além disso, ela sempre olha para as fotos deles. Então, ela teve uma ideia com uma expressão tímida no rosto. Perguntou se ele queria ver e mostrou a foto de família. Os pais estão na foto junto com ela e seus 3 irmãos. Ela perguntou se ele acha que os irmãos dela são fofos. Yuzun concordou que sim. Ela mencionou seu irmão Suga, que é bem-humorado ao contrário dela. Yuzun admitiu que estava curioso sobre algo. O céu noturno estava lindo e Yuzun perguntou como ela acabou sendo transferida para um lugar tão distante. Ele disse que não acredita nos rumores de que ela machucou os colegas de classe. A expressão de Sumire ficou séria. Ela gaguejou na resposta, não conseguindo formar uma palavra, não conseguindo explicar o que aconteceu. Ela segurou a foto da família e se lembrou daquela vez que uma marca apareceu em sua mão. Brilhou intensamente e os outros alunos se mantiveram distantes. Sumire também estava com medo. Vários esqueletos aterrorizantes apareceram, deixando muitos apavorados. A marca saiu do controle depois disso e ela sofreu bullying. As pessoas a culparam por seus ferimentos, dizendo que aconteceu porque ela ficava pegando o cabelo dos outros como uma esquisita. Alguns a empurraram, mas ela não revidou. Ela admitiu que foi ganância. Se culpou por não ter percebido antes, então fugiu. Voltando ao presente, Yuzun se desculpou, pegou na mão dela e disse que se dói, ela não precisa dizer nada. Ela olhou para Yuzun e se desculpou, embora tenha corado por se sentir tocada pelo gesto. Yuzun disse que está tudo bem, já que todo mundo tem segredos. Ela guardava pelo menos um segredo que queria manter. A ideia agradava, mas ela escondeu a expressão. Eventualmente, se animou novamente e comentou que Yuzun era uma pessoa muito gentil. No dia seguinte, o sol começou a brilhar. O navio de cruzeiro havia atracado na ilha. Pássaros voavam pelo céu. Li Shi observou aqueles pássaros e anunciou que finalmente haviam chegado. As rochas da ilha pareciam grandes cristais. Os estudantes correram em direção à ilha. Um deles ficou sem ar de tanto correr. Ele olhou para a frente, mas viu vários pares de olhos o observando. Entrou em pânico, prendeu a respiração e gritou por socorro. O grito era tão alto que podia ser ouvido por toda a vasta floresta. Era o primeiro dia deles na Ilha da Joia. Sumir verificou algo em seu lenço, segurando-o com as 2 mãos. Ela estava determinada nesta prova. Lynch havia instruído anteriormente que os monstros possuíam joias de diferentes tamanhos, dependendo de sua classificação. E, claro, quanto maior a classificação, maior a pontuação. Se os alunos colocassem a joia que obtiveram no bolso, essa seria a pontuação salva. Ly Xiu disse a eles que a regra era simples, eles só precisavam coletar o máximo de joias que pudessem em 2 dias. Sumir pensou em como seria um fardo novamente quando Jung a chamou, tirando-a daqueles pensamentos obscuros. Yuzun sugeriu que se separassem. Ela o entendeu. Yuzun disse a ela que, como estava com o cabelo dele, ele confiava que ela poderia lidar com qualquer coisa abaixo do rank 3. Ele pegou a mão dela e disse para não ficar nervosa. Ele a incentivou de coração. Sumir ficou emocionada, surpresa por ter simplesmente seguido a corrente até Yuzun partir. Ela o observou até que ele sumisse de vista. Ficou motivada e confiante de que poderia conseguir, especialmente porque tinha uma arma poderosa, o cabelo de Jung. Ela segurava um lenço contendo o cabelo dele e planejava pegar uma mecha quando alguém a viu.
De repente, algo sumiu de longe e se aproximou rapidamente dela. Renia sentiu a presença atrás dela e tomou um susto, gritando alto. Era uma cobra verde na árvore, mas pouco tempo depois, a cobra foi atingida por uma flecha. Ponto para seu Vu. Ele avisou Renia que eles estavam cercados e que ela deveria tomar cuidado. Seu Vu usava arco e flecha, enquanto Renia tinha chamas na mão. No entanto, seu Vu a lembrou que, por estar em uma floresta, ela não deveria usar suas habilidades excessivamente. Renia respondeu que sabia e pediu a seu Vu para continuar usando sua clarividência para encontrar presas. Seu Vu viu um cervo no ponto 3 e pediu para Renia cuidar dele. O cervo tinha chifres com gemas azuis e correu em direção a eles. Renia entrou em ação e liberou chamas, assando o cervo. Ela reclamou que quase perdeu o timing e pediu para seu Vu avisá-la com um pouco mais de antecedência. Seu Vu estava focado e firme e disse a ela que ainda não havia acabado. Um grande monstro parecido com a letra B reapareceu. Seu Vu atirou sua flecha, mas errou. Ele se perguntou se o arco era demais para ele aguentar. O monstro investiu contra ele, fazendo com que sua barreira caísse para 60%. Seu Vu parecia estar com dor e soltou um gemido. Uma adaga apareceu em sua mão e ele apunhalou o monstro bem na cabeça, derrotando-o. Renia correu para socorrê-lo. Ele suspirou, tirou a adaga do corpo do monstro e murmurou que ainda não estava acostumado com o arco. Renia perguntou se ele estava machucado em algum lugar. Ele respondeu que estava bem, mas que a barreira havia sido atingida. Seu Vu pensou em como ele recebeu ajuda no final, assim como daquela vez. Ele odiava admitir, mas Renia sugeriu fazer uma pequena pausa. Ele concordou, para que a barreira também pudesse se curar. Renia se ofereceu para preparar as coisas deles para que seu Vu pudesse começar a descansar. Ele então se deitou no chão, pois estava muito exausto. Ele não imaginava que eles já corriam o risco de serem eliminados logo de cara. Seu Vu então pensou em Yuzun e Sumire e se perguntou se eles estavam indo bem. Um drone foi visto voando pela área. Todas as brigas dos estudantes estavam sendo monitoradas. Então, o drone mudou o foco para esse grupo de estudantes que corriam desesperadamente. O garoto loiro ficou surpreso e meio irritado que alguém mexeu com o elefante de joia. Esse garoto loiro é o capitão do time. Uma das garotas sugeriu que eles lutassem de frente, mas ele rejeitou a ideia já que um monstro Rank 3 seria demais para eles. Seria praticamente suicídio. Segundos depois, eles ficaram com uma expressão de choque no rosto e nem se moveram. Perceberam que tinham chegado a um beco sem saída. Naquele momento, eles sabiam que estavam ferrados. O enorme elefante de joia os alcançou e soltou um barulho alto que não lhes deixou outra escolha. Eles sacaram suas armas e ativaram suas habilidades, partindo para o confronto. Um deles usou uma armadilha de veneno e avisou o time que estava pronto, deixando a cargo deles. Outra garota tinha a habilidade de ter mãos gigantes, que ergueram uma garota com um enorme martelo como arma. A garota das mãos grandes usou seu movimento especial, o Doi, jogando a outra garota para o alto. Quando ela estava no pico, usou sua arma com a habilidade quebra-atômica, que golpeou o elefante de joia no chão. Eles esperaram para ver se o haviam derrotado completamente. A garota com a arma ainda estava na posição quando a poeira baixou. Ela ficou surpresa. Seu ataque poderoso só deixou um pequeno arranhão na pele do elefante de joia. Resumindo, não foi efetivo. O elefante fez um barulho alto que a assustou. Ela correu gritando que os ataques não funcionaram, resultando na última opção que tinham. O capitão pediu para todos se reunirem em volta dele. Ele usou proteção sagrada e criou uma barreira dourada, mas é claro, não funcionou. Eles ficaram nervosos. O capitão comentou que acabou, eles aceitaram a derrota. Uma das meninas queria dizer algo ao capitão como suas últimas palavras, mas ironicamente, o capitão disse a ela para guardar a conversa fiada para a enfermaria. Então, vemos uma pessoa correndo. Ele avistou o elefante de joia correndo em direção aos alunos. Era Y e ele pulou do penhasco e chegou na frente dos alunos com um pouso digno de super-herói. De fato, ele usou sua habilidade e finalmente encontrou o que procurava. Os outros alunos ficaram confusos, ironicamente, o consideravam seu companheiro de enfermaria. Yung ficou ali esperando o elefante, preparou o punho e, quando se aproximou, deu um soco bem na cara dele.
Os alunos ficaram perplexos ao vê-lo acabar com o elefante de joia em um único golpe. Ele disse aos alunos que pegaria a joia, e agora eles perceberam que Jung devia ser o novo aluno do boato. O estudante Yuzun estava feliz que as coisas estivessem indo bem. Ele se perguntava se Sumire estava bem, de volta à linda waifu da BBA de cabelo rosa. Ela tropeçou no chão ao bater em algo. Olhou para frente ao ouvir um choro. Um animal com longas orelhas verdes apareceu, também com uma pequena gema na testa. Sumire imediatamente reconheceu a criatura parecida com um coelho que estava na frente dela. Era um carbúnculo. Ela se sentiu aliviada ao perceber que um animal inofensivo foi quem a esbarrou, mas então o carbúnculo se aproximou e ela se perguntou o que ele estava fazendo. Um monstro parecido com um coelho pegou o lenço que Sumire estava segurando. Ela lentamente segurou a mão enquanto tentava pegar o lenço de volta. Disse ao monstro para ser gentil, mas o monstro coelho ainda tinha o lenço pendurado na boca e então a acertou no rosto com a cauda. Ela perguntou ao monstro. Ela tentou pensar em como recuperá-lo, mas o monstro rosnou para ela. Então, pegou uma florzinha do chão e tentou negociar com a criatura. Ela ofereceu grama de coelho em troca do lenço, mas o monstro cheirou a grama e rosnou novamente. Surgiu a ficha de que ele não gostava do cheiro, já que ficou furioso assim que sentiu. Preocupada, Sue não tinha os doces que os monstros carbúnculo gostavam. Até que teve uma ideia. Pegou um pano, o que deixou o monstro carbúnculo curioso. Era uma tábua de cortar, e em cima dela Sue colocou a grama de coelho, a amassou, em seguida despejou bastante mel e rolou uma cenoura na mistura. O monstro esperou pacientemente. Depois de um tempo, a cenoura especial carnívoro deliciosa e nutritiva estava pronta. Sue perguntou o que o monstro achava. Quando olhou para ele, viu olhos brilhantes, bochechas coradas e baba escorrendo da boca, o que a fez pensar que tinha sido bem-sucedida. O monstro carbúnculo abanou o rabo ansiosamente. Então, Sue jogou a cenoura longe, e o monstro a perseguiu. Ela recuperou o lenço e percebeu que o monstro ainda estava por perto. Sue teve um plano diabólico. Havia um brilho roxo atrás do monstro, ocupado comendo, e uma sombra surgiu sobre ele. O monstro sentiu algo e rosnou antes de se virar para checar, mas ao se virar, empalideceu. Um esqueleto estava prestes a pegá-lo. Sue pediu desculpas ao monstro carbúnculo, mas argumentou que a joia cresceria rapidamente. O monstro ficou nervoso, começou a chorar e gritou bem alto. A cena mudou para uma tela de carregamento com um ícone de uma menina fofa. Pessoas reclamavam nos comentários sobre a demora. Alguém se desculpou e pediu por